Nada venha nos impedir de servir ao nosso Deus, nada venha nos impedir de obter comunhão com o nosso Senhor. Queria comentar com os irmãos que existem alguns momentos onde eu estou ouvindo algumas reportagens, vendo algumas notícias, que algumas chamam mais atenção do que outras. Talvez pelos momentos que eu estou vivendo, as cenas que observei foram mais atraentes assim à minha vista, à minha atenção naquele momento. Certo dia, então, eu estava vendo o noticiário e eu vi quando aconteceu uma enchente na cidade de Murici, em Alagoas, no início deste mês. E esta reportagem, ela mostrava uma família que estava ilhada por causa dessa enchente. E essa família, ela estava no telhado da casa, já procurando uma maneira de se salvar. Eles tiraram, a reportagem mostrava, as ruas todas alagadas, a casa praticamente toda cheia de água. Então eles não poderiam sair, provavelmente, pela janela, pelas portas. Então eles retiram as telhas da casa e eles sobem em cima do telhado da casa, para que eles pudessem, então, encontrar um abrigo e que eles pudessem, naquele momento, ser resgatados. A reportagem trazia, então, um helicóptero, uma equipe de resgate, que se aproximava daquele telhado, e a cena que mais me chamou a atenção naquele momento é porque naquele telhado tinha um pai, e o pai estava com um bebê, eu acho que aproximadamente uns 6 meses, na mão, em cima do telhado, em pé, e conduzindo aquele bebê para aquele helicóptero, para que ele fosse então resgatado em primeiro lugar naquela situação. Aquilo mexeu comigo por observar o quão frágil era a vida daquela criança que estava nas mãos daquele pai, ao qual ele estava agora confiando a mão daquele que estava dentro do helicóptero. Um resgate que é necessário para quem está vendo uma situação extrema como essa, Resgate, não vem um helicóptero em qualquer momento para agir dessa forma. Aquele momento era um momento, então, específico. E por isso aquele homem, ele não tinha outra saída a não ser confiar a vida do seu filho àquela equipe. Confiar a vida do seu filho àquele que estava disposto a resgatar a sua família. Quando eu penso nisso, observando essa reportagem, ela me faz lembrar não só a atitude de pais, como muitos de nós, mas nos lembra do amor do nosso Pai. O amor do nosso Pai celeste, que por nós, a palavra nos ensina que Ele enviou um supremo e muito maior resgatador a este mundo. O Evangelho de João, capítulo 3, ele nos diz: o Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja então, o Evangelho de João nos mostra isso. O Pai ama o Filho, ele confiou às mãos do Filho, às mãos de Cristo Jesus, todas as coisas, inclusive a vida dos eleitos. Por isso, olhando então com esta ilustração, nós podemos afirmar que Jesus Cristo é o nosso grande resgatador. Mas existem alguns detalhes sobre este resgate que eu gostaria de conversar com os irmãos. Um resgate que algumas das nossas irmãs têm aprendido já nos nossos encontros da SAF. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 4, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 12. Livro de Ruth no Antigo Testamento, você encontra Josué, Juízes, Ruth. Capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou.
Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a, se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondendo ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Depois disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra que nós temos nas nossas mãos, oportunidade que o Senhor está nos concedendo esta noite de podermos refletir mais uma vez na tua palavra, continuar ouvindo a voz do Senhor ao nosso coração nesta noite. Peço ao Senhor, a Deus, que venha agir através do teu Espírito Santo em cada um de nós, fortalecendo a nossa fé, nos dando a compreensão, a Deus, da verdade, permitindo, a Deus, que alguns que estão entre nós, que porventura ainda não conhecem ao Senhor, possam receber a fé e se converter ao Senhor nesta noite, ó Pai. E é no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós podemos ver então esta história, como muitos de nós a conhecem, nós vemos que ela é uma história que não começa com um bom cenário. Nós vemos a história de Rute logo no capítulo 1, nos mostrar então que Rute começa com um cenário de fome. Eles vivem então, Rute e Elimeleque, junto com os seus filhos, Quilion e Malom. Nós vemos ele então naquele instante passando por fome, o que faz essa família a tomar uma decisão. A decisão era sair então da cidade onde eles estavam morando e ir então para a terra de Moabe. Se já não bastasse então a dificuldade que eles estavam passando por causa daquela fome, o texto mostra para nós que a tragédia começa a se intensificar. Uma morte, portanto, acontece no meio daquela família. A morte de Elimeleque, a morte de Quilion e a morte de Malom. Nós vemos então que estes filhos de Noemi e Elimeleque haviam se casado com mulheres moabitas. Então nós temos aqui no texto apenas 3 mulheres, 3 viúvas, que passam então a partir daquele momento a encontrar um lugar seguro e a buscar também o seu próprio sustento. Nós vemos que elas retornam para aquela cidade, elas voltam para o seu povo, o povo de Noemi,
elas voltam então para aquele local, para que elas pudessem então encontrar o alimento e elas pudessem, junto do povo de Noemi, encontrar algum tipo de auxílio para a sua segurança. E o texto vai mostrando para nós, na narrativa dessa história de Noemi, agora com suas noras, que ela então fica apenas com Ruth junto na cidade, naquele local para conquistar o seu próprio sustento, até o momento então onde ela conhece este homem que o texto já trouxe para nós, chamado então de Boaz. Noemi descobre que Boaz então era um parente próximo de seu marido Elimeleque, e que agora então ele poderia trazer uma esperança para a sua casa, esperança para toda a sua família. A novidade que nós temos aqui é, por ser parente de Elimeleque, elas então poderiam ter um resgatador. Boaz, nesse momento, é a esperança de Noemi e de Ruth, desta família, para que ele pudesse então resgatá-las daquela situação de miséria. A lei de Israel, ela traz então sobre esta questão, ela traz o resgate para essas famílias que estivessem passando por dificuldades, resgate esse feito pelo parente mais próximo. Nós vemos então que temos um resgatador aqui, um personagem que vai agir em prol daqueles que estão vivendo em uma situação de miséria. Porém, esta história de resgate que vai nos mostrar como é que o Senhor Jesus age como o nosso grande e supremo resgatador, porque em todas as ações de Boaz nesse texto, nós podemos identificar que as ações de Cristo Jesus ao longo de todo o seu ministério foram maiores, foram superiores àquilo em que ele fez por aqueles que estão vivendo em miséria. Porém, quando nós pensamos quem é que se oferece para resgatar alguém, como eu falei no início, nessa reportagem que eu assisti, eu observei, aqueles então que estavam se oferecendo para resgatar, era uma equipe preparada, uma equipe de resgate, uma equipe que sabia o que tinha que fazer, uma equipe que sabia o que ia encontrar naquele local, e portanto ela vai até aquele instante para poder, com todos os seus equipamentos, com a sua estrutura, com seus treinamentos, elas realizarem então aquele ato naquele momento. A história vem trazer para nós Boaz conversando com Ruth e mostrando a ela então o que ele iria fazer. O texto em Ruth capítulo 3, versículos 12 e 13, então diz para nós: ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Como eu disse então, a lei de Israel, a lei do resgate, trazia o parente mais próximo com esta obrigação. O texto mostra para nós então que não era Boaz o parente mais próximo, mas sim outro a quem Boaz conhece, e que no texto ele vem dizer então que ele vai conversar com essa pessoa para verificar então se esse homem quer resgatar Noemi, quer resgatar Ruth. Essa é a única condição no Antigo Testamento que nós vemos uma permissão entre o casamento, entre a união dos parentes, é através da lei do resgate. Porém, o texto mostra muito claro para nós que então Boaz não estava na obrigação perante a lei. Ele não precisava se envolver nessa situação para que ele então trouxesse uma solução para Noemi, para que ele trouxesse uma solução para a vida de Ruth. Mas ele se envolve, ele fala para Ruth naquele instante que ele vai procurar uma solução, ele vai atrás daquele resgatador, vai atrás daquele parente, para que ele possa então ajudá-las. O que eu quero destacar aqui nesse texto é que Boaz em nenhum momento ele foi forçado a fazer isso. Boaz não precisava agir. Ele fez nesse instante algo
de forma espontânea. A bondade, a generosidade, o amor de Boaz nesse momento são vistos através do seu ato espontâneo nesse instante. Veja então quem é capaz de se oferecer para resgatar o outro, senão alguém como este homem que viu uma situação de uma família em miséria e que agiu com compaixão, agiu com amor. Mas como eu mencionei no início, a palavra nos mostra que o Senhor Jesus é o nosso resgatador muito maior do que Boaz. Porque como resgatador, ele entende a miséria em que nós vivemos. O Senhor Jesus sabe a situação em que todos nós estamos, miséria espiritual, que nos faz então permanecermos longe do Senhor, que nos faz permanecer em uma vida de pecado. Porém, em João 10:18, a palavra do Senhor nos diz, onde o próprio Cristo afirma: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. O Senhor Jesus, ele deixa muito claro para nós, ao longo do seu ministério, que ele é o nosso grande resgatador, de uma forma muito parecida como Boaz, porque ele age de forma espontânea. Jesus não foi, portanto, como nós às vezes ouvimos e até cantamos, ele não foi um mártir. Você já deve ter cantado aquela música, né, onde nós dizemos: ele veio ao mundo para ser mártir da paz, foi tentado e não pecou jamais, né? Uma música antiga que nós às vezes cantamos e esquecemos qual é o significado de alguém ser então um mártir. O mártir é aquele então que ele tem a sua morte imposta por religiosos, imposta por algumas lideranças locais. Jesus não agiu assim. Jesus não morreu porque os religiosos impuseram isso sobre ele, apesar de que ao longo do seu ministério nós vemos Deus permitir esta ação através dos judeus. Pois ele mesmo diz: eu dou a minha vida de forma espontânea, ninguém tira ela de mim. Jesus não foi um mártir, os apóstolos foram, os discípulos foram. Mas Jesus entregou a sua vida de forma espontânea para resgatar a muitos. Quem se oferece para resgatar o outro? Se Boaz foi alguém que agiu com amor, compaixão e misericórdia, quanto mais Jesus Cristo, que entregou a sua vida para resgatar aqueles que não mereciam qualquer tipo de compaixão. Somente aquele que ama, Jesus demonstrou este grande amor por todos nós. Porém, quando nós olhamos então, qual é o custo de tudo isso? Qual é o custo desse resgate então que o texto mostra para nós? Boaz, que não precisava se envolver, se envolve, e o texto começa mostrando para nós que ele está à porta da cidade, se assenta naquele local, conversa com o resgatador, esse parente mais próximo então de Elimeleque, e ele então conta para ele. Conta para ele qual era aquela situação. A situação que Noemi está vivendo e a situação então diante da lei que aquele homem precisava então pagar. Ele conta a ele sobre a lei do resgate e junto a esta lei ele fala sobre a lei do levirato que você encontra então em Deuteronômio, que você encontra nos livros da lei. Ou seja, que ele está falando aqui sobre o parente mais próximo que deveria resgatar aquele, então, caso ele morasse na mesma casa do pai, ele deveria resgatar, então, a esposa do seu irmão, caso ele houvesse falecido e não tivesse deixado filhos. E a lei, então, portanto, mostrava que eles deveriam resgatar, pagar o preço das terras daquele povo, dar o valor a eles para que eles tivessem o próprio sustento, dando novamente a terra àquele povo. O Senhor, então, mostra que existia uma lei para esses que viviam em miséria, para que eles não passassem por dificuldade, esses que estão vivendo então junto de todo o Israel. E é interessante um detalhe que o texto nos mostra no versículo de número 5, quando ele diz então sobre suscitar um nome
ao esposo falecido. Dentro da lei, suscitar nome do esposo é não deixar que este nome se apagasse. Assim, então, esta mulher viúva, que não tinha filhos ainda, resgatada seria pelo parente mais próximo, e ela teria um filho. E este filho, ela teria que dar o nome daquele homem falecido, para que o nome dele fosse suscitado, não fosse esquecido ao longo de toda a história. Boaz, então, conta a este resgatador a primeira parte da informação. Existe uma terra, existe uma mulher que precisa ser resgatada, e essa terra, então, ela pode ser sua. Você pode ajudá-la, você pode cultivar nessa terra. E ao passo que ele diz, então, eu vou resgatar. Porém, quando ele descobre que existia uma outra mulher viúva que não tinha tido filhos, que ela precisaria ser resgatada e dela suscitar o nome do esposo falecido, ele então diz no versículo de número 6, para mim não a poderei resgatar. Ele desiste naquele instante, mas Boaz não. Boaz, que não precisava se envolver, se envolveu, foi atrás do resgatador, sentou na porta da cidade, conversa, explica, sabe, portanto, a exigência da lei para que aquela família, para que aquela mulher, ela fosse então resgatada, eles pudessem sair da miséria. E é interessante, então, sabendo da exigência, é que Boaz paga o preço. O texto mostra para nós, então, a partir do versículo de número 9, onde ele mesmo diz, diante dos anciãos, das testemunhas que estão ali, de todo o povo, que ele então comprou aquilo. Ele pagou então o grande preço para poder resgatar Noemi, resgatar aquela terra e então se casar com Ruth. Ele paga para que Noemi então tenha o próprio sustento nesse momento. É generosidade. É um homem que, além de mostrar compaixão e amor, agora demonstra grande generosidade. Mas a palavra do Senhor nos mostra que, se Boaz foi um grande resgatador para aquele momento, o Senhor Jesus, ele foi superior a isso. O texto em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz para nós: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Acaso Jesus não sabia o que passava no coração da humanidade? Mateus capítulo 19, ele mesmo diz isso aos escribas e fariseus que questionam a ele e os seus discípulos, por que eles não lavam as mãos antes de comer? Quando esses se preocupavam mais com a tradição do que com o próprio coração. Jesus, então, em Mateus 19, ele diz, é do coração que procedem os maus desígnios. Ele sabe, ele é Deus, ele conhece a condição rebelde de toda a humanidade, e mesmo assim, Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo nos lembra, ele abriu mão de toda a sua glória. Ele se fez em forma humana, ele se humilhou ao longo de todo o seu ministério, pagando um preço, sendo escarnecido, cuspido, ao ponto dele então chegar à morte de cruz. O Senhor Jesus, ele sabia muito bem o que a lei exigia para que o perdão dos pecados fosse então colocado sobre os eleitos, para que eles tivessem retirado deles a ira do Pai, por causa da rebeldia, ainda em Adão, a qual eles herdam. Para perdão dos pecados, no Antigo Testamento, a lei então exigia que um animal fosse morto, porque é pelo derramamento de sangue que eles então pagariam o preço. É o que eles faziam. Todas as vezes quando chegavam diante dos sacerdotes, diante do tabernáculo ou no templo, com um animal sacrificado, animal perfeito, para que o derramamento de sangue representasse, portanto, o sacrifício, aquilo que eles estavam fazendo para clamar ao Senhor pela sua misericórdia e o perdão sobre as suas vidas. Jesus sabe disso. Jesus sabe a lei, ele conhece muito bem, ele aprendeu aos pés dos seus pais, que os ensinaram desde pequeno. E nós observamos, portanto, que ele cumpre toda a exigência da lei para trazer o perdão dos pecados sobre as nossas vidas.
Jesus é o nosso grande resgatador, porque Ele agiu de forma espontânea e Ele cumpriu com as exigências da lei. Qual é o custo para um resgate? Precisa saber o que vai ser feito. E esse custo pode pagar aquele que está disposto a se entregar, aquele que está disposto a se sacrificar em prol do outro. Porém, nós vemos então a história nos mostrar que esse resgate traz frutos. A história de Ruth e Boaz, nós observamos então naquele momento, ele aceita as exigências da lei, e a partir do versículo de número 11 e 12, nós observamos um povo cheio de expectativas. Um povo que está esperando, portanto, através da vida deste homem, agora deste casamento ao qual ele está pagando o preço, eles estão esperando que algo grandioso venha sobre eles. Mas eles querem algo para o presente e eles anseiam algo para o futuro deles. No presente, o texto mostra para nós que eles falam então sobre a própria terra. Eles falam então sobre o cuidado, o valor que Boaz poderia ter, a fama que ele deveria ter, o poder que ele deveria ter naquele local. Porque aquela terra pertencia a todo Israel. Aquela terra traria então bênçãos a todos eles. A influência de Boaz sobre os povos e as demais cidades, como ele vem trazer aqui para nós, em Efrata, em outros locais, isso traria benefícios para eles. Então eles querem que este casamento seja abençoado pelo Senhor, para que todo Israel, então eles possam também ser abençoados. Mas eles não pensam só naquele instante, eles pensam também em algo para o futuro deles. Eles falam sobre descendência. Eles pedem então que este casamento seja abençoado por Deus, como foi o casamento de Jacó com Raquel e Lia, como diz o versículo de número 11. Nós vemos então que este foi um casamento abençoado por Deus, porque elas conceberam filhos a este homem, filhos estes que se tornam então aqueles cabeças das 12 tribos de Israel, dando continuidade, descendência, para que o povo do Senhor permanecesse vivo e com a aliança sobre eles, anunciando o poder e a misericórdia do Senhor. Um desejo que eles têm para o presente e um desejo que eles têm para o futuro. O futuro que não parava somente naqueles filhos que Ruth então traria, que nem mesmo eles imaginavam que isso poderia acontecer. Pois esta descendência de Ruth, como você encontra no capítulo de número 4, ainda no versículo de número 18, vai mostrar para nós que essa descendência vai atingir ao próprio Cristo Jesus. Porque é este então que vai nascer do casamento de Boaz com Ruth, chamado Obed, que você encontra ali na descendência de Jessé, e portanto na família de Davi e por consequência do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles anseiam que algo grandioso aconteça no presente e no futuro desta família e não imaginam o quanto o Senhor foi gracioso com Ruth e com Boaz para que no futuro viesse da linhagem deles o próprio Messias. O Messias que é a maior esperança para todo Israel e para todos aqueles então que estão perdidos e anseiam uma salvação. Quando nós observamos que este povo então criou expectativas, quando nós falamos sobre o Messias, quando nós falamos sobre Cristo Jesus, nós chamamos a expectativa de esperança. Nós vemos que o Senhor Jesus, portanto, Ele é o nosso maior resgatador, porque Ele não cria simples expectativas que podem se apagar ao longo da nossa história. Ele nos dá esperanças concretas em Sua promessa, em Suas ações que ninguém pode tirar de nós. Esperança essa que a palavra já nos traz através do profeta Isaías. Isaías diz: virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Esta palavra usada aqui, Redentor, é a mesma palavra que você vai encontrar no livro de Ruth, com a tradução para resgatador.
Por isso nós podemos dizer então que assim como Boaz resgatou uma família da miséria, o Senhor Jesus é o nosso grande resgatador, aquele que veio para resgatar Sião, aquele que veio para resgatar Israel, aquele que veio para resgatar a todos nós. Porque em Cristo Jesus nós temos esperança para hoje e temos esperança para o futuro. Temos esperança para hoje porque nós hoje como igreja, como povo do Senhor, já vivemos no reino do nosso Senhor. Nós já vivemos a esperança, já vivemos a paz com o nosso Deus, já vivemos em comunhão com o Senhor, porém isso ainda não é de maneira plena, porque nós ainda somos pecadores, porque nós ainda temos a nossa natureza corrompida, e por isso Jesus é a esperança para nós, para o futuro. Porque nós, então, que cremos em Cristo Jesus, você que já se rendeu ao Senhor Jesus, você não está feliz somente hoje, apesar das circunstâncias, você olha para o futuro e sabe que isso vai ser, então, de forma plena sobre a sua vida. A comunhão com o Senhor, a paz, a vida para o Senhor será de maneira plena na eternidade. Hoje você possui o Espírito de Deus que te conforta, no futuro, na eternidade, você será completamente transformado e poderá então viver na presença do Senhor novamente em plena comunhão. O futuro, portanto, não é incerto para aquele que crê em Cristo Jesus. A esperança está na salvação que Jesus nos traz pelo alto preço que Ele pagou, quando então derramou o seu precioso sangue naquela cruz. A esperança vem para aqueles que pecam, a esperança vem para aqueles que têm sobre si o peso da ira de Deus, aqueles que não se arrependeram, aqueles, portanto, que ainda não vivem com o Senhor. Por isso eu digo a todos os irmãos esta noite que o resgate, ele não está disponível para todo mundo. O resgate oferecido por Cristo Jesus não é para todos. Afinal de contas, quem de nós está precisando ser resgatado? Quem de nós realmente entende que precisa ser retirado de uma situação extrema para não permanecer na morte ou para não morrer eternamente? Como eu contei no início, a notícia daquela família que estava no telhado da casa. Eles sabiam exatamente o que estava prestes a acontecer com todos eles. Eles sabiam que se eles não fizessem nada, eles iriam morrer naquele instante. Então a misericórdia que aquele homem, que tem uma criança nas suas mãos, ele clama é para que aquele que veio resgatar, ele então continue permitindo que aquele bebê, ele tenha a vida. Ele confia a vida daquela criança ao resgatador que veio ao seu encontro naquele instante. Aqueles que estão em terra firme, aqueles que não estão passando por uma enchente, aqueles que estão em segurança, não precisam de resgate, eles já estão bem. O Senhor Jesus disse que Ele não veio para aqueles que estão sãos, mas sim para os que estão doentes. Só para aquele que clama por misericórdia, só para aquele que clama pelo Salvador, é este, portanto, que tem o resgate oferecido por Cristo. Sejam eles moabitas, sejam eles judeus, sejam eles gregos, sejam eles brasileiros, itapevenses ou não, o Senhor Jesus veio para aqueles que reconhecem que precisam de um resgatador em suas vidas. Por isso nós podemos então aprender com esta história sobre compaixão. A compaixão pelos perdidos, a compaixão por aqueles que vivem em miséria, a compaixão por aqueles que sofrem, é algo que brota de quem teme ao Senhor. É a mesma coisa que acontece em Boaz, brota de uma maneira muito mais intensa pela perfeição em Cristo Jesus, quando ele observa aquelas multidões que o seguiam, e ele então tem compaixão delas. Compaixão esta que Ele nos ensina a ter se nós tememos ao Senhor. Compaixão por todos aqueles que passam por uma situação de miséria, seja ela material, seja ela espiritual.
O preço, como nós vimos, a ser pago para agradar a Deus, para viver uma vida conforme aquilo que o Senhor, então, exige de todos nós pela sua palavra, jamais vai ser maior do que aquele preço que foi pago por Cristo Jesus. Você pode ser o melhor servo no seu ponto de vista, você pode ser aquele que na sua visão de igreja, de cristão, você está no topo da cadeia, mas nada do que você faça, por melhor que seja o seu serviço, por mais excelência que ele tenha, jamais vai ser um preço tão alto quanto o preço que Cristo Jesus pagou para nos resgatar. Isso nos leva a ser humildes, isso nos leva a nos submeter ao agir do Senhor Jesus, que Ele então realizou para nós podermos servir, podermos ser parte da igreja. Que Deus te permita ser sempre assim, ser sempre humilde, servir com excelência, mas lembrar que nada supera aquilo que Jesus fez por nós. Nós temos que lembrar, portanto, que os povos, as nações, eles só vão conhecer a grandeza do amor de Deus através daqueles que já conhecem este amor, através do povo do Senhor, através, portanto, da igreja, que nas piores tragédias, que nos momentos mais difíceis, eles podem então mostrar que servem a um Deus que atende aos seus clamores, a um Deus que consola, como estava acontecendo naquela história. Um povo que estava em miséria, uma família que estava em miséria, mas que jamais foi abandonada pelo Senhor, o Deus a quem eles serviam. O povo de Israel estava sendo sustentado, aquela fome vinha como juízo sobre eles. E nós vemos que na história, Jesus age com compaixão para aqueles que estão em miséria, e é isso que nós precisamos mostrar para os povos e para as nações. Servimos a um Deus bondoso, a um Deus misericordioso, que sabe das nossas necessidades e que cuida de cada um de nós. Portanto, eu digo a você que alimente a esperança no seu coração. O Senhor não esqueceu das suas dificuldades, das suas lutas. Ele está cuidando, Ele está nutrindo, Ele está confortando através de sua palavra. Que essa esperança no seu coração esteja firmada naquele que é a rocha. Se a sua vida já está, portanto, sendo construída sobre esta rocha, que é Cristo Jesus, que você continue alimentando essa esperança na sua vida e que você espalhe para os outros que vivem ao seu redor sobre esta notícia, sobre este que foi luz em sua vida, sobre este que será luz na vida daqueles, portanto, que estão ainda em dificuldade. Que você leve a esperança visando honrar não o seu próprio nome, mas que você leve isso visando honrar o nome do Senhor Jesus, aquele então que é digno de todo o nosso louvor, de toda a honra, de que cada atitude das nossas vidas então venha a glorificar ao seu santo nome. Que o Senhor te abençoe para que você possa ser sempre essa pessoa usada para levar esta luz, para que outros possam se converter e se render a Cristo Jesus. Quero convidar os irmãos